Olá, irmãos, a graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto em louvor a Deus da Igreja de Baixo São Manuel. Estou feliz por estar de volta depois de um período me recuperando da doença que tivemos. Graças a Deus vencemos e estamos de volta. E quero, antes de iniciar esse culto, fazer alguns agradecimentos aos irmãos que nos substituíram. Primeiro, a equipe de mídia da nossa igreja, que manteve esse trabalho funcionando enquanto eu estava me recuperando. E também ao meu irmão Zé Orlando, que esteve aqui trazendo as mensagens. Ele me substituiu muito bem, eu quero agradecer a ele por isso também, pela palavra que ele trouxe, de conforto a todos nós. A Deus, que nos recuperou, a mim, a minha família, aos amigos que oraram por nós, às minhas ovelhas, que também oraram pela minha família, aos meus parentes e amigos que nos ajudaram durante esse período em que estivemos doentes. E, enfim, a todos que oraram, que estiveram conosco, eu deixo a todos uma mensagem de esperança. Nós vencemos, você também pode vencer esta doença em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração, depois da oração, nós vamos cantar alguns louvores e voltaremos então com a palavra de Deus. Vamos orar então. Santo Deus, Pai misericordioso, eu quero te agradecer, porque Tu és um Deus fiel e provaste a Tua fidelidade para comigo e com a minha família, ó Deus. Agora, ó Pai, estamos juntos para louvar o Teu nome nesta noite, que possamos entregar tudo aquilo que temos, aquilo que somos, para o Teu louvor e honra e glória. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, ajuda-nos a dar o melhor que temos em cada um de nós. Muito obrigado pela Tua presença, ó Deus, que o Teu nome seja louvado e engrandecido durante todo esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Quero que os irmãos agora fiquem com o grupo de louvor, vamos cantar 3 músicas. Cante na sua casa, vai estar no grupo do WhatsApp, as letras, então cante, participe. Não deixe que a igreja fique distante de você. Cante essas músicas, depois nós voltaremos aqui com a palavra de Deus. Amém?
mas agora de contigo andar. Eu sei, ó Deus, que tenho meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder.
meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Muito bem, irmãos, estamos de volta agora com a mensagem da Palavra de Deus. Já cantamos em louvor a Ele, já cantamos o quão grande Ele é, o quanto Ele é fiel e o quanto tem cuidado de nós. Nós vamos ouvir a palavra que Ele tem guardada para nós para esta semana. Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia para o livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Vamos fazer essa leitura. Você pode acompanhar comigo na sua casa, onde você está. O livro de Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim a palavra de Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esta leitura, por estar conosco nesta noite, há tanto tempo preservado. Santo Deus, Pai misericordioso, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por tu nos dar essa oportunidade, o privilégio de estarmos juntos, em família, para ouvir a tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque esta palavra chega em lugares tão distantes. E eu sei, Pai, que essa palavra não volta vazia. Então, ó Deus, fala conosco nesta noite aquilo que tu queres e segundo o teu grande propósito, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e amados. Nesse período que eu passei, a gente tem passado essa quarentena e, na verdade, a gente nunca espera ficar doente, mas sabe que pode ficar. E quando ela chegou lá em casa, eu já sabia que era essa doença, e eu passei a orar mais, claro, né? Meditar mais na palavra de Deus e pensar muito sobre a existência de Deus e sobre aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E pensando na existência de Deus, eu li muito a Bíblia, li também, assisti vídeos também, principalmente sobre astronomia, que nos mostra a grandeza do universo, aquilo que Deus fez e continua cuidando. E pensando nisso, na grandeza de Deus e no tamanho do homem, aí eu fiquei pensando, quem somos nós, homens, diante de Deus Criador? E durante todo o Velho Testamento a gente vê que muitos profetas, eles tinham essa inquietação no coração, em essa preocupação em o que eles poderiam apresentar diante de Deus, diante daquilo que Deus faz. Nós temos esse negócio conosco, nós temos que sempre pensar em recompensa. O que eu posso oferecer a Deus diante do que Ele está fazendo para mim? Nesses dias, eu fiquei muito grato a Deus, irmãos, porque nós tivemos demonstração de amor, tanto das pessoas da igreja, quanto também dos nossos parentes. Como os irmãos sabem, além de ser pastor dessa igreja, eu também trabalho por conta própria, e basicamente a minha renda caiu pela metade esses dias, meus clientes fecharam, e, na verdade, irmãos, não tivemos dificuldade alguma para pagar nenhuma conta, e muito menos para se alimentar, porque pessoas que eu não vou citar o nome, eu tenho o seguinte propósito, amados. Quando a gente cita o nome de alguém que dá alguma ajuda, eu estou tirando esta possibilidade da pessoa ser recompensada por Deus. Porque Jesus Cristo diz o seguinte, onde você recebe a recompensa dos homens, você já recebeu. Então, se eu não cito o seu nome,
eu fico pensando que Deus vai te recompensar. Então, pessoas, parentes nossos, que já estavam alguns dias, que moram em outra cidade, nos ajudaram. Parentes nossos dos Estados Unidos, amigos nossos aqui de Fortaleza mesmo, chegavam lá em casa e nos ajudavam. Então, isso foi uma bênção. Não faltou nada na minha casa, eu sei que foi Deus providenciando tudo isso. Então, eu fiquei pensando, a gente tem esse pensamento, o que eu posso então oferecer a Deus diante de tudo isso que Ele tem feito por mim? E nessa preocupação de oferecer alguma coisa a Deus, nós nos inquietamos, e os profetas também no Velho Testamento tinham essa preocupação. Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? O que eu posso levar para que Ele se agrade de mim? Nessa inquietação, nós vemos aqui o profeta Miqueias, ele faz aqui 3 tentativas de aproximação, 3 tentativas, de 3 possibilidades que ele colocou diante do Senhor, e ele ficou pensando quais dessas 3 encheria então aquela falta que eu sinto de me apresentar diante do Senhor. E nós vamos observar nesse texto aqui, nesta pregação expositiva, observando que o texto ele segue uma linha de raciocínio que é a seguinte: a primeira coisa que ele pergunta aqui, logo no versículo 6, a pergunta que causa a inquietação do autor, é: com que me apresentarei e me inclinarei diante de Deus excelso? Ou seja, ele estava olhando para ele mesmo, estava dizendo: o que eu posso levar diante do Senhor? O que eu tenho que eu posso apresentar para o Senhor diante desse Deus excelso, Criador de todas as coisas e que tem feito tantas coisas por mim? Outro salmista, Davi, perguntou: o que eu posso fazer ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele tem feito para comigo? Miqueias fez a mesma pergunta: o que eu posso trazer e apresentar diante do Senhor, diante do Deus excelso? Então, essa pergunta é a que gera a inquietação desse texto e é a que gera o título desta mensagem: com que me apresentarei e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? E ele começa então fazendo tentativas. Logo no versículo 6, irmãos, ele já faz a primeira tentativa: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Então, olha só, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, aqui denota a religiosidade, irmãos. Lá no livro de Levítico, no capítulo 1 até o capítulo 13, nós temos as formas de cultuar a Deus. Quando ele fala que bezerro de 1 ano, ele está se referindo à forma como a pessoa tinha que levar algo para Deus, o sacrifício, né, diante do Senhor, tinha que ser um bezerro de 1 ano, cevado, sem defeito. Ele estava se referindo à religiosidade. Irei eu ao Senhor com a minha religião agradaria ao Senhor? Então, a primeira tentativa de Miqueias é com a religiosidade. E ele pergunta: irei ao Senhor com aquilo que eu tenho de religioso em mim? Essas são perguntas retóricas e a resposta é imediata, irmãos. Primeira pergunta: qual o problema de tentarmos nos aproximar do Senhor com a nossa religião? É que, se nós analisarmos tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento com relação a sacrifícios, eles estavam apontando para algo superior. Nenhum daqueles sacrifícios, na verdade, serviria para remir pecado algum. Era apenas uma sombra do sacrifício que viria depois. Mas essa era a ideia de Miqueias: eu irei ao Senhor com o bezerro de 1 ano? Ou seja, a minha religiosidade é possível de agradar a Deus? Se nós olharmos para o Velho Testamento, logo no início da Bíblia, nós temos os 2 filhos de Adão, os primeiros que nasceram. Eles apresentaram diante do Senhor, cada um trouxe uma coisa, não é? Um trouxe um fruto da terra e outro trouxe um animal, que era aquilo que ele cuidava, né? E a gente ficava em dúvida com relação a isso. Por que Deus rejeitou um e aceitou o outro, né? Por que o sacrifício de um foi aceito e o de outro não? E alguns ficam dizendo: é porque um era carne, o outro tinha sangue, o outro não tinha. Lá no livro de Hebreus, há uma explicação para isso. Né? Há uma explicação para isso. Lá em Hebreus, o autor diz assim: olha, Caim, ele estava com a intenção errada no coração, enquanto Abel estava com a intenção certa. Então, Deus, ele vê o que está dentro do homem e não o que está fora. Por isso é que a religião, ela é enganosa, irmãos. Muito enganosa. E o próprio Jesus Cristo, ele condenou os religiosos. O tempo que ele esteve aqui, ele não alisou nenhum deles. Eu costumo dizer que a religião, ao longo dos anos, ela tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Inclusive citado por muitos filósofos,
O próprio Karl Marx ele chegou a dizer que a religião era o ópio do povo, ou seja, ele considerava a religião como um anestésico para as dores do povo e mais nada, não é? E talvez seja para isso que ela tem servido. Muitas pessoas, os pobres e oprimidos, buscam na religião a forma de sofrer um pouco menos, mas isso não resolve o problema principal do homem, segundo a Bíblia está dizendo aqui. Jesus Cristo ele condenou veementemente os religiosos. Eu vou ler um texto para os irmãos aqui, um dos textos aos quais passa o próprio Cristo condenando os religiosos. Ele chegou a chamá-los, amados irmãos, de sepulcros caiados, certa vez, né? E também raça de víboras, vocês terem uma ideia. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 23, em Mateus 23, versículo 1 a 7, Jesus olhando para as multidões, ele diz o seguinte: então falou Jesus às multidões. Mateus 23, 1 a 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo podem movê-los. Praticam, porém, todas as tuas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha a crítica veemente de Cristo com relação aos religiosos. Ele está dizendo a mesma coisa para os religiosos hoje, para esses homens que vestem as batas e os paletós e se sentem melhor que todos os outros, como se eles fossem pessoas diferenciadas. Na verdade, irmãos, hoje principalmente, muitas pessoas se escondem por trás das câmeras. Quantos pregadores de internet jogados por aí, pregando horrores e arroubos de santidades, enquanto se você for procurar a vida desse homem ou dessa mulher, é uma coisa totalmente depravada. Quantos crentes vão na internet, nas suas redes sociais, colocam versículos, amor a isso, aquilo, juram lealdade ao seu marido, à sua esposa, e quando na verdade em casa são verdadeiros horrores de pessoas. Então as pessoas se escondem por trás da religiosidade. Quando eu estou fazendo um casamento, irmãos, eu olho para os noivos e fico pensando, qual dos dois, nesse momento, já está pensando em ser infiel? Porque quando casamos, quando estamos diante do altar, nós temos que entender que a nossa aliança é com Deus e que Ele vai nos cobrar toda a vida aquilo que estamos fazendo, né? Estamos fazendo e dizendo. E, na verdade, tem pessoas que, por egoísmo, esquecem tudo aquilo que falam, mas se escondem por trás de uma rede social, por exemplo, né? Eu tenho muito medo de casais que andam apaixonados nas redes sociais, colocando o tempo inteiro meu amor, minha isso, minha aquilo nas redes sociais. Será que isso é verdade mesmo? Irmãos, a religiosidade, ela esconde aquilo que somos verdadeiramente. Cristo condenou os religiosos, né? E então a religiosidade em si, ela não pode ser algo que nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Então a primeira inquietação de Miqueias com relação a isso, ele falou dos holocaustos citando a religião. Não, irmãos, não é possível. A sua religiosidade não pode se aproximar de Deus com ela. Eu tenho que ser sincero com isso. Não adianta você ser um crente de internet. Não adianta você ter palavra e não ter ações. Cristo falou para os seus discípulos, olhem para os fariseus e saduceus, façam o que eles digam, mas não sigam o que eles fazem, porque eles não são pessoas confiáveis, assim como tantos não são hoje em dia. Tenham cuidado com os grandes líderes religiosos de hoje em dia, irmãos. Tenham cuidado. Não sigam todos eles sem saber quem eles são. Eles têm aquelas falas bonitas, aquelas coisas imperosas, mas, na verdade, que vida que esses homens têm? Né? Quem eles são dentro de suas casas? Tenham cuidado com isso. A religião, em si, ela não pode ser algo que nós nos apresentamos diante do Senhor. Então, a primeira resposta para Miqueias, eu posso me apresentar com a religião? Não, não posso. No versículo seguinte, versículo 7, Miqueias pergunta o seguinte,
agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. O que isso nos diz, irmãos? Então, a segunda tentativa, a segunda possibilidade que Miqueias pergunta, ele está falando aqui de riquezas, milhares de carneiros, 10.000 azeites. Por quê que ele perguntou isso? Porque se a religiosidade, se aquilo que eu mostro para as pessoas, né, se aquilo que as pessoas veem em mim como religioso não é possível, porque Deus não vê o que está por fora, mas Deus vê o interior, então o que eu posso levar diante do Senhor? Eu posso levar riquezas, eu posso levar aquilo que eu ganho na terra para agradar o Senhor com isso? Eu posso pegar algo com que eu trabalhei e tentar barganhar com Deus, para que Deus se agrade daquilo que eu estou levando a Ele. Muitas pessoas pensam assim. Este foi um grande erro da igreja no passado. A igreja chegou a uma época que vendia lugares nos céus. No tempo das indulgências, as pessoas que tinham dinheiro conseguiam comprar o seu lugar no céu, conseguiam comprar um lote no céu. O céu foi totalmente loteado. Isso foi que gerou a grande revolta, revolta protestante que houve na Idade Média. Mas hoje, irmãos, não é diferente. Hoje a reforma protestante precisaria ser feita novamente, porque as próprias igrejas oriundas das igrejas protestantes hoje estão vendendo lugares nos céus por dinheiro e por bem menos. Se antes a igreja cobrava valores altos, hoje tem igrejas que cobram um vale-transporte. Deixa aqui o seu sacrifício e você vai ter isso de Deus. Barganhe com Deus. Irmãos, Miqueias perguntou, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? A resposta é a seguinte: Deus não é Deus de barganha. Tudo o que Ele fez, Deus é dono de todas as coisas. E Ele responde, né? Se eu tivesse fome, eu não vos diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Está no Salmo capítulo 50 e versículo 12. E afinal de contas ele sempre disse, olha, de graça dai, de graça recebei. E também lá em Isaías capítulo 55, esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 55, versículo 1, ele diz assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, irmãos, dinheiro, bens para Deus, isso não vale absolutamente nada, porque afinal de contas tudo pertence a Ele. Não é possível agradar a Deus com isso. Por que Miqueias se preocupou com isso, irmãos? Era inquietação do seu coração. Tem pessoas que ainda acham que isso resolve algumas coisas. Tem pessoas que acham que pelo fato de estar dando um dízimo, está dando uma oferta, está agradando ao Senhor, está dando dinheiro na igreja, seja o que for, participando de alguma campanha, seja ela qual for, eu estou aqui tentando agradar ao Senhor para que Ele tenha que me devolver alguma coisa. Não é assim que funciona, irmãos. Na época do Velho Testamento, o dízimo ele era fazia parte da lei. As pessoas tinham que dar aquele dízimo. O que era uma lei virou uma oferta. Então a Bíblia, no Novo Testamento, aquilo que era lei virou algo que teria que ser dado por amor. E Deus ama ao que dá com alegria. Acabou-se aquela obrigatoriedade. Ou seja, se você não tiver amor ao dar o seu dízimo, se você não tiver amor a devolver aquilo que Deus lhe deu, isso não está valendo de nada. Como oferta ao Senhor, não. Então não adianta tentar barganhar com Deus com relação a isso. Você pode ter muito dinheiro. Se você, certa vez, irmãos, eu me lembro que eu só joguei na loteria, acho que 2 vezes. A primeira vez joguei na loteria esportiva, faz muito tempo, só fiz acho que 10 pontos. E por último, há um tempo atrás, eu joguei na Mega Sena. Fui levado por um amigo e acabei jogando. Só um minuto. E nesse dia que eu joguei na Mega Sena, eu me lembro que o meu amigo falou assim, olha, ora para Deus, se tu ganhar esse dinheiro, tu investe na igreja. E eu cheguei a ser tentado a fazer isso, mas graças a Deus que eu não fiz, porque um tempo depois eu encontrei um texto na Bíblia de Davi, dizendo que não ofereceria nada a Deus que não tivesse valido nada para ele. Então, graças a Deus que eu não fiz isso e não caí nessa tentação.
Davi disse, olha, eu não vou oferecer nada a Deus que não tenha custado nada para mim. Então, irmãos, é isso. Se não me custou nada, por que eu vou oferecer ao Senhor, não é? Eu vou oferecer aquilo ao Senhor que tem me custado alguma coisa. Então, mas eu não vou barganhar com Deus. Não. O meu dinheiro para nada serve. De graça dai, de graça recebei. Então, segunda inquietação respondida, né? Se agradará ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Não. Primeira tentativa, religiosidade. Não, isso não serve. Segunda tentativa, dinheiro e bens. Também não. Se você tiver de dar o seu dízimo da igreja, dê por amor, porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, e certamente Ele recompensa, mas não por barganha, não é? Vamos para a terceira tentativa, então, de Jeremias, que está aí no versículo 7 ainda, né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Vou ler mais uma vez esse versículo, esse finalzinho, né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Nota, irmãos, que aqui finalmente, depois de duas tentativas, na terceira tentativa, Jeremias ele mostra o que está causando essa inquietação na sua alma. Né? Ele está dizendo, olha, darei o primogênito, o meu primogênito, né, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ou seja, tudo aquilo que ele tentou nas outras duas anteriores, o que estava causando isso era o pecado na alma dele. Ou seja, algo na alma dele estava causando isso. E era o pecado. Ele sentindo o pecado corroendo o seu coração, ele dizia, como é que eu posso me aproximar do Senhor? O que eu posso ter ou fazer para que esse meu pecado possa ser aplacado diante do Senhor? Essa era a inquietação de Miqueias. E ele acertou exatamente em cheio quando ele respondeu, darei o fruto do meu corpo, o primogênito, aquilo que eu tenho de mais valor. Sim, Miqueias, ele acertou, né? Ele acertou, mas não acertou quem poderia dar esse primogênito, não é? O sacrifício de humanos era uma coisa muito comum naquela época, nas outras sociedades, sem ser a sociedade judaica, porque Deus proibia veementemente. Mas as outras sociedades, até aqui mesmo nas Américas, as civilizações, eles utilizavam essa questão do sacrifício humano e de crianças também. Eles sacrificavam as pessoas para obter favores dos deuses. Deus ele proibiu, desde o início, quando no sacrifício de Abraão, a gente já via que Deus ali não estava se agradando daquilo, ele proibiu veementemente o sacrifício de seres humanos, mas isso era uma coisa comum naquela época. Então, por isso que Miqueias ele colocou essa daí. Darei o meu primogênito. Então, Miqueias ele acertou, só não acertou quem poderia dar esse presente para aplacar, não é? Por quê? Porque em Miqueias a inquietação do seu pecado era muito grande. Irmãos, enquanto o pecado não te inquietar no coração, você não estará pronto para se aproximar de Deus. Porque existe uma grande diferença entre Deus e o homem. Deus é santo, 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 e o homem pecador, 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 e esse pecado inquieta. Enquanto não sentimos essa inquietação, o apóstolo Paulo chegou a dizer que tinha pessoas que não sentem nada, que já estão cauterizadas. Eu dou graças a Deus, porque até hoje, amados irmãos, eu sinto um grande sentimento de gratidão a Deus por Ele ter me libertado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, assim, inquietação da alma de Miqueias, ele acertou em cima. É preciso dar o primogênito. Essa diferença de homem pecador e Deus era muito forte nos judeus. Quem não lembra, irmãos, quando os discípulos estavam em uma tempestade, quando Jesus Cristo estava dormindo no barco, e eles aperreados com medo daquela tempestade muito forte, quando Cristo acordou, ele simplesmente levantou as mãos e o mar se acalmou, aquele vento parou, a tempestade cessou, e quando Cristo estava fazendo aquela obra, os discípulos estavam olhando para ele estarrecidos, e o Pedro deu um pulo distante e disse, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Quem é esse que até o mar lhe obedece, que até os ventos lhe obedecem? Então eles olharam para Jesus Cristo e viram a glória de Deus, e olharam para eles e viram o quanto que eles eram pecadores e ficaram com medo de morrer, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Então, eles ficaram com medo, isso aconteceu outras vezes, né? Porque a santidade de Deus, ela não suporta o mal. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal.
Então, esse sentimento de homem pecador e Deus santo, os judeus tinham muito isso. Infelizmente, muitas pessoas na cultura ocidental acabam perdendo isso, né? Mas Deus continua santo, o homem continua pecador. É necessário algo para que haja essa intercessão, né? E o Miqueias perguntou: darei o fruto do meu corpo, ou seja, do meu primogênito? Sim, é preciso que seja dado um primogênito, mas não o meu filho, nem o filho do meu amigo. O grito de desespero é porque no coração o homem sabe que todas essas suas tentativas são inúteis. E eu quero ler aqui um livro dos Salmos, uma pérola perdida no livro dos Salmos, capítulo 49, versículos 7 e 8. Salmo 49, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, e nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Vou ler mais uma vez. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. E no versículo 8 diz o seguinte: pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Imagina aqui, irmãos, o desespero de quem lê um texto como esse, no Velho Testamento. O desespero de que não há solução para isso. De uma pessoa que se sente pecadora, que precisa de Deus, precisa se aproximar de Deus, mas vê que não há como pagar. Toda tentativa cessou, apontando para algo que aconteceria no futuro, para um primogênito citado por Miqueias, o Filho de Deus, que foi entregue pelos nossos pecados. Então, a terceira tentativa de Miqueias, ele acertou em cheio a oferta. Sim, para aplacar a ira de Deus, teria que ser entregue um primogênito, mas o primogênito do próprio Deus, e não de um homem qualquer. Um homem sem pecado, um homem santo que veio, nasceu como criança, viveu até os 33 anos, e sem ter praticado dolo algum, se entregou e morreu pelos meus e pelos teus pecados. Então, Miqueias, naquele tempo, ele já estava apontando para Jesus Cristo. E todas as pessoas do Velho e do Novo Testamento até hoje continuam sendo lavadas pelo sangue desse mesmo Cristo. Uma das poucas pessoas que entendeu isso com clareza em toda a Bíblia, irmãos, do Velho Testamento, foi João Batista. Quando ele viu Cristo pela primeira vez passando, ele gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso deixou todo mundo estarrecido. Que história é essa? Que Cordeiro de Deus é esse? João Batista estava preparando o caminho para o Filho de Deus. Por isso que ele sabia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o que Miqueias queria, era o que Jó queria, era o que Abraão também queria. Todos eles estavam ansiando por esse mediador, que é Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, no versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é reto perante o Senhor. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Nós vemos aqui os frutos do Espírito já fluindo na vida daquele que recebe Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo começa a fazer uma transformação e a pessoa passa a andar humildemente com Deus. E aquela inquietação do pecado, ela some. Aquela inquietação do medo da morte, ela some. Aquela inquietação de um homem pecador que estava inquietando, ela vai embora, porque Cristo, ele satisfez a ira de Deus. Cristo, com a sua morte, ele aplacou a ira de Deus, e nós então passamos da morte para a vida, da ira para a bênção de Deus. Isso era o que Miqueias tanto se preocupava, irmãos. Concluindo nosso estudo aqui, nossa pregação de hoje, com que eu me apresentarei diante do Senhor? A pergunta que Miqueias fez: com o sangue de Jesus Cristo que tira o meu pecado e o seu pecado. Amém? Para a glória de Deus, esse é o texto de hoje, mas eu quero deixar um texto para os irmãos pensar nisso esta semana. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 32 a 34. Romanos 8, 32 a 34. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero te convidar nesta noite, meu amado irmão e amigo, onde você estiver ouvindo essa palavra. A minha intenção no coração é que o teu coração fique inquieto com isso, que o pecado te deixe inquieto, que você fique preocupado com o teu destino eterno, como Miqueias se sentiu, com que me apresentarei diante do Senhor. Porque se você não tivesse inquietação, você não vai estar pronto ainda para se encontrar com Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Primeira coisa. E a segunda é que Deus é que é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é que recompensa aqueles que o buscam. Então é necessário que você creia que Ele existe e creia que Ele que vai recompensar. Eu oro para que isso esteja mexendo com o teu coração. E que o Filho de Deus possa hoje habitar no teu coração. Verdadeiramente você passa a ficar tranquilo com relação a isso. Irmãos, eu quero fazer uma oração nesta noite. E onde você estiver, se você não tiver certeza da sua salvação, se Cristo não está no teu coração ainda, você tem medo da morte ainda, eu não tenho medo da morte. Pode ser que alguém me surpreenda, mas eu não tenho medo. Na verdade, irmãos, o bom seria, como disse Paulo, né? Para mim, o morrer é Cristo e viver... morrer é Cristo e viver é lucro. Então vamos... viver é Cristo, morrer é lucro, é o contrário. Eu vou orar pela tua vida agora. E eu quero que você pense sobre isso. Está o teu coração inquieto pelo pecado? Se não estiver, eu quero que o teu coração se inquiete nesta noite, para que você possa receber Cristo como teu Salvador. Deus eterno, Pai misericordioso, eu quero te rogar pela vida de todos os que estão me ouvindo nesta noite, ó Deus. Que a tua palavra, que ela é rica e verdadeira e fiel, que ela possa atingir o objetivo, ó Deus. E eu te rogo nesta noite que tu estejas, ó Deus, nesse momento, com o teu Santo Espírito, ó Deus, convencendo ao que está nos ouvindo, da justiça, do pecado e do juízo. E que essa pessoa, ó Deus, se por acaso não tem Cristo no coração ainda, que ela possa, onde estiver, receber Jesus como seu Salvador pessoal e se apresentar diante do Senhor com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria concluir essa pregação nessa noite, mais uma vez, agradecendo a todos os irmãos que oraram pela minha família. E eu quero dizer para os irmãos que nós vamos passar por essa, está bem próximo já de acabar. Quero me dar minha solidariedade com aqueles que têm perdido parentes durante esse período. Infelizmente, a gente não tem conseguido estar juntos, isso dói muito. A Paula perdeu a sua mãe, que Deus esteja consolando. Diego perdeu seu pai. O Valderi perdeu a sua mãe. E o Vinícius perdeu seu irmão. E outros também, que a gente não sabe, têm perdido pessoas. E a gente tem orado, vamos continuar orando para que o Espírito Santo possa estar consolando. Fique firme, irmão, firme. É uma doença? É uma doença, sim. Nós pegamos. Toda a minha família foi infectada. Estamos em plena recuperação. Se nós vencemos, você também pode vencer. Então não encare com medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é que sabe o momento certo de tudo. Então não tenha medo com relação a isso, não. Quero agradecer também àqueles que têm nos ajudado a passar por esse período, todos eles. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a equipe que tem trabalhado aqui, o irmão Zé Orlando por ter me substituído, e a Deus pela sua fidelidade. A todos, irmãos, uma excelente semana. A todos, uma semana abençoada. Ore todos os dias, converse com Deus, confie nele, e o mais ele faz. Agora cante conosco o hino do cantor cristão 283, que
que diz assim, mais perto quero estar. E tenha coragem de dizer, né, e quando a morte, enfim, me vier buscar, com serafins nos céus, irei morar. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.